graça e paz. Este é o canal Cristo em Vós, e nesse vídeo nós vamos estar falando sobre a igreja. Intitulamos esse vídeo com um breve ensino sobre a igreja. A matéria que estuda sobre a igreja é conhecida como eclesiologia, que vem duas palavras gregas, eclesia e a palavra logos. Eclesiologia é o ramo da teologia cristã que trata da doutrina da igreja, origem, características, marcas, função, organização, forma de governo, disciplina, confessionalidade, ecumenismo com outras igrejas, mudanças temporais, relacionamento da igreja com o mundo, e funções sociais ou papel social da igreja. Talvez eu tenha esquecido de alguma coisa, mas é basicamente isso. A palavra igreja traduz o latim eclesia, que por sua vez vem do grego ecclesia, que basicamente significa assembleia pública ou algo como reunião dos que foram chamados. É comum escutar que igreja significa chamados para fora, e isso acontece porque o termo grego original é formado por uma combinação de duas palavras que significam chamar e fora. A origem da igreja. A primeira referência bíblica sobre a igreja aparece em Mateus capítulo 16, versículo 18, no qual o Senhor Jesus Cristo disse assim: agora eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas da morte não a conquistarão. Lembrando que a versão que nós estamos usando nesse vídeo é a versão Nova Versão Transformadora. O nascimento da igreja ocorreu no dia de Pentecostes, como está registrado em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, que eu vou ler aqui. Diz assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu como um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam assentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Vamos falar também sobre a natureza e as funções da igreja como corpo de Cristo. No Novo Testamento, nós temos, no texto de Efésios, capítulo 1, no capítulo 1, no versículo 22 e 23, que Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas, em toda a parte. A igreja também é conhecida como o templo do Espírito Santo. Nele somos firmemente unidos, constituído um templo santo para o Senhor. Lembrando que o crente como o corpo de Cristo e esse corpo como um templo do Espírito. Nele nós somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor, por meio dele. Vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Plenitude de Cristo. A igreja, ela é preenchida e completada por Cristo, diz o texto em Efésios 1, 23. Está escrito assim:
Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. A igreja também é conhecida como noiva do Cordeiro. Lá a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 2, está escrito assim: pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: eu os prometi. Ele fez uma promessa. A quem ele fez a promessa? Ao próprio Deus, de que ele trabalharia para que essa igreja fosse apresentada como uma noiva pura a um único marido, que esse marido é Cristo. Apocalipse 19:7, o texto diz assim: alegremos-nos, exultemos e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. A igreja como corpo, ela deve ministrar a palavra aos perdidos, o auxílio aos órfãos e viúvas e visitas aos encarcerados. E muitas outras coisas que o Novo Testamento vai nos ensinar concernente à igreja como um corpo, mas fica essa parte do ensino, né? Que a igreja ela deve ministrar a palavra aos perdidos, auxílio aos órfãos e viúvas e visita aos encarcerados e muitas outras coisas. Ela deve manter a unidade da fé. Quando nós lemos que a igreja deve manter a unidade da fé, isso vai falar da palavra da fé, da ortodoxia, da sã doutrina. A igreja deve manter a sã doutrina. Isto é a unidade da fé. A igreja também deve reconhecer ministérios. Isso se refere ao reconhecimento daqueles que são chamados para a obra do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela deve participar do louvor, da comunhão, dos desafios. Ou seja, isto é, congregar, reunir, celebrar ao Senhor Jesus Cristo. A igreja deve instruir seus filhos na palavra, por meio do ensino, da exortação, admoestação, e também o conforto por meio da palavra iluminada pelo Espírito Santo. A formação da igreja. A igreja, ela é formada pela união dos seus membros. Ora, vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular. Em 1 Coríntios 12, 27. A igreja, ela tem responsabilidades. A igreja tem responsabilidades. O texto de Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que, aí vem a nossa responsabilidade, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Também, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Esse texto, ligado ao Efésios capítulo 1, versículo 4, ele diz que os que dantes conheceu, também os predestinou. Qual é a responsabilidade? Para serem conformes à imagem de seu Filho. A nossa responsabilidade é sermos conformes à imagem de seu Filho. Está em Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Lá em 1 Pedro 2,9 diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há um privilégio que nos tornamos, que somos geração eleita, um privilégio que somos sacerdócio real, o privilégio de ser nação santa, o privilégio de povo adquirido. Mas há uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa? Para que anuncieis as virtudes
as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Nos versículos bíblicos que acabamos de ler, nós podemos observar umas expressões que são muito significativas para a vida de todo cristão, para a vida da igreja. Os versículos e as expressões significativas para nós ele nos escolheu, ele nos conheceu, ele nos elegeu, a igreja é eleita, ele nos elegeu para sermos responsabilidade, para serem responsabilidade, a fim de responsabilidade. Ele escolheu, ele elegeu, ele conheceu com um propósito, que nós cumpríssemos essa responsabilidade. As funções dos membros da igreja, que é o corpo de Cristo. Primeiro, criar unidade no corpo. Efésios 4,16. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda os demais a crescer. A nossa função, a nossa responsabilidade é criar unidade no corpo, viver em união, unidos. O texto diz, Efésios 4,16, vou ler de novo, diz: ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. É ele que faz. E aí vem a responsabilidade. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer. Segunda função, nutrir os demais membros. Em 1 Coríntios 12, versículo de número 25, está descrito assim: isto faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Harmonia entre os membros, de maneira que todos, sem exceção, cuidem uns dos outros. Sustentar os membros. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo de número 19, está escrito assim: eles não estão ligados a Cristo. Fala de um outro grupo, que é a cabeça do corpo. Mas nós, unidos a ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. E por fim, transmitir ordens. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Está escrito assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Olha o que o apóstolo nos diz. Irmãos, concentrem-se, pensem, continuem a praticar tudo aquilo que aprenderam e receberam, que ouviram dele e viram ele fazer. E aí ele conclui dizendo: então o Deus da paz estará com vocês. Ainda faremos mais algum vídeo sobre a questão da igreja, sobre o desdobramento da mesma em Atos dos Apóstolos, sobre o poder da mensagem da igreja em Atos dos Apóstolos, e aí um outro vídeo sobre mensagens. Esse vídeo vai estar ligado com outro vídeo que falamos sobre o significado da palavra igreja. E quando você ver esse vídeo, procure também ver esse outro vídeo, e assim você vai estar se inteirando daquilo que a gente quer apresentar. Se você gostou desse vídeo, você dá um joinha, se inscreve no canal. Se você não gostou, você também pode dar um dislike, não há problema nisso, tá? Nós queremos
que você se interaja conosco. Esse é o canal Cristo em Voz. Que Deus em Cristo vos abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.